Amados, nós tratamos pela manhã hoje, nós temos um período de oração, e depois nós temos o café da manhã, e depois nós temos um período em que tratamos da palavra. Nós não vamos repetir o que tratamos, os textos que vimos, mas apenas este enfoque de que nós mostramos aqui, que uma ilustração de que nós precisamos estar em Cristo Jesus, né? Vamos dizer que esse galão aqui é Cristo. Não, pode deixar. Esses estão caídos aqui fora, estão fora de Cristo, né? Deixa esses fora de Cristo. Mas, amados, nós precisamos estar em Cristo, nele, né? O que a palavra tem ensinado, e o que nós temos visto na palavra de Deus, é que em Cristo Jesus, dentro de Cristo Jesus, sim, somos mais do que vencedores, né? Então, quando somos, pela fé, colocados em Cristo, quando tomamos posse da nossa vida em Cristo Jesus, nós vimos vários textos aqui da prostituta Raabe, vimos o texto aqui lá de Moisés, né? Vimos a Páscoa. Deus diz, esteja dentro, não saia, porque se você sair, eu não tenho compromisso com você. Mas se você estiver dentro, guardado, como na casa da prostituta Raabe, os irmãos leiam depois Josué 2, né? Lá no Êxodo, lá quando o povo estava tirando o povo do Egito, estar nele, dentro dele. Aqui nós temos Cristo por cima, por baixo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Por quê? Porque Cristo está nos revestindo. Nós estamos em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus ensina. É isso que nós precisamos ter, né? Muito mais de estar em uma igreja, de participar de uma igreja, nós precisamos estar em uma pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. Então, o que nós tratamos pela manhã hoje é a importância de nós conhecermos e de crermos que estamos em Cristo, guardados, conservados em Cristo Jesus. Aqui o maligno não nos toca, porque ele teria que passar por Jesus Cristo e Jesus já o destruiu. Aqui nós somos mais do que vencedores, porque é Ele que realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Aqueles que estão aqui fora, né? Nós vimos aqui, aqueles que estão aqui fora, estão caídos, esses aqui são presas fáceis do inimigo. Tudo que esse aqui produzir, ele vai produzir pecado. Tudo que este homem produzir fora de Cristo Jesus é pecado. É o que a palavra de Deus diz. Até a lavoura do homem sem Cristo é pecado. Mas em Cristo Jesus, dentro, em Cristo Jesus, nós temos segurança, nós temos vida, nós temos tudo aquilo que o Pai tem para nós em Cristo Jesus. É para Ele, é para Cristo. Não há nada para nós. Nós não temos nada, nós não podemos nada, fora da pessoa de Cristo Jesus. Saulo era um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus, mas estava fora. Cornélio estava fora. Deus precisou enviar ali uma palavra, dizendo, olha, Cornélio, vai lá e busca Pedro, ele vai te dar a palavra que você vai ser salvo, tu e tua casa. Para que ele pudesse ser colocado em Cristo. Quando Paulo foi colocado em Cristo Jesus, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo, e a vida dele não era mais a vida de Saulo, era a vida de Cristo Jesus no Saulo. E o que a Bíblia tem ensinado, amados, é que Cristo é a nossa vida. Amém? Mas para Cristo ser a nossa vida, nós precisamos estar em Cristo. Manadine, por favor, levante aí, Manadine. A irmã Nadine está grávida da Micaela. Aonde a irmã Nadine for, a Micaela vai nela.
é no shopping, é num lugar bom, é num lugar ruim, aonde for, a Micaela está nela. E é assim que Deus quer que nós estejamos em Cristo. Obrigado. É estar em Cristo Jesus, amados. Fora de Cristo, nós só produzimos o que não presta. Por melhor que sejamos, Saulo era um homem extremamente conhecedor da lei, extremamente cumpridor da lei, mas para Deus não valia nada, porque ele estava fora da pessoa de Cristo Jesus. Que nós possamos entender isso, que nós possamos tomar posse disso, que Deus não está olhando a nossa aparência, Deus não está olhando aquilo que nós fazemos, Deus está olhando aonde que nós estamos. Nós estamos em Cristo ou nós estamos fora de Cristo. É isso que importa para o Pai. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, então, em São João, capítulo 6. Quando Jesus aqui tinha acabado de alimentar 5.000 pessoas com alguns peixinhos e alguns pães, e que Jesus estava dizendo que Ele era o pão da vida, que Ele era o sustento, que Ele era o alimento, que Ele era aquele que mantinha as pessoas vivas e sustentadas. E quando Jesus vem tratando com os seus discípulos, especialmente, e com os seus seguidores, e que Ele vem trazendo para Ele, para a pessoa dEle, aqui no capítulo 6 de São João, e vem tratando aqui da necessidade desta comunhão perfeita com Ele, não fora dEle. No versículo 66, 60, vamos ver, né? Quando o povo chega aqui dizer para Jesus: Senhor, mas é muito duro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Esse negócio de muita comunhão com o Senhor, estar no Senhor, se alimentar da sua carne, se alimentar do seu sangue, estar no Senhor, isso é muito duro. Amados, isso é uma situação impossível ao homem, mas é possível a Deus, porque é Deus que opera em nós essa ação espiritual do convencimento do pecado. E nós precisamos ser convencidos de que nós nascemos para produzir pecado, porque nós somos uma bomba que a qualquer momento pode explodir. Vamos orar ao Pai. Paizinho amado, nós te louvamos. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine a cada dia a nos envolvermos com a pessoa do Teu Filho, a estarmos na dependência do Teu Filho amado Jesus, e que o Seu Filho seja gerado em nossos corações, e Pai, possa crescer e nós diminuirmos, para que Ele venha a ser o tudo em nossas vidas. Nos dê, Pai, esta alegria de estarmos em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, em comunhão com seus filhos, para que possamos aprender do Senhor o verdadeiro sentido da vida cristã normal. Assim, Pai, nós te louvamos esta noite por o momento de estarmos aqui, por esse dia que o Senhor nos concedeu hoje. Ó Pai, que possamos a cada dia crescermos a imagem do Teu Filho, para que Cristo Jesus venha a ser essa suficiência da nossa vida. Não precisamos de mais coisa alguma, a não ser a pessoa do Teu Filho, agindo, Pai, e movendo-se em nós, através do Seu Espírito Santo. Nós te louvamos, Papai, por cada vida aqui. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada necessidade de cada coração aqui. Por isso nós entregamos a Ti, sabendo que o Senhor que faz, segundo a Tua boa vontade e segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando Jesus vem chamando o povo para si, no versículo 66, São João 6, 66,
depois que os discípulos dizem que é muito duro ouvir falar de comunhão, ouvir falar de se alimentar de Jesus, o versículo 26 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E diziam, e isso diziam, ele de Judas Iscariote, aliás, versículo 70, né? Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e uns de vós não é um diabo? E dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Quando Jesus vem tratando aqui, então, amados, nos versículos anteriores, os amados podem ler, desta necessidade de se alimentar dele, ele dizendo: a minha carne, né, precisa ser alimento de vocês, o meu sangue precisa ser alimento. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, ele diz, não permanece em mim e eu nele. Quando Jesus vinha tratando aqui, chamando para si, Jesus não estava chamando para a sinagoga, Jesus não estava chamando para o judaísmo, Jesus não estava, ele estava chamando para si, a mim. E quando ele vem tratando aqui dessa necessidade que temos de estar em Cristo Jesus, amados, de estarmos aqui. As pessoas chegam para ele, os seus discípulos chegam para ele e dizem: mas Senhor, isso é muito duro, isso é muito difícil, porque para estar aqui tem que renunciar a si mesmo, tem que morrer. Se nós formos olhar as duas condições que Jesus põe para ser discípulo dele, é tomar cada dia a sua cruz, segui-lo e renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo. Essas foram as duas condições básicas. E quando Jesus vem tratando aqui, dizendo: olha, vocês precisam vir a mim, vocês precisam se alimentar de mim, vocês precisam estar em mim, vocês precisam participar totalmente de mim. E aí, os discípulos acham que é muito difícil. Muitos começam a se retirar, muitos dos seus discípulos viram milagre, viram Jesus operando milagre, viram Jesus fazendo coisas maravilhosas, viram Jesus curar cego, mas quando Jesus chama para si, para uma responsabilidade com ele, eles não querem mais. Parece que Jesus estava tratando conosco, com o nosso tempo, né? Com as nossas igrejas, que querem saber de tudo menos da pessoa de Jesus. E Jesus vem tratando aqui, dizendo: olha, vocês também não querem ir, porque Jesus nunca fez questão de muita gente. Jesus fez questão e faz questão de qualidade de vida. Vocês precisam ser a minha carta, diz Paulo. Vocês precisam ser uma vida diferente para que o mundo veja a diferença. Quando Deus chamou Abraão, o seu pai, a família de Abraão era uma família ímpia, idólatra. Quando Deus chamou Abraão, ele diz: vem para cá, você vai ser separado para mim. E a Bíblia diz que nós somos um povo separado para Deus. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo que foi adquirido por um preço muito alto, amados, pela vida de Cristo Jesus. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi pela vida dele. E ele deu-se a si mesmo. Ninguém o levou para ser batizado e ninguém o levou para morrer. Ele foi. Jesus veio do céu sabendo, desceu do céu sabendo que ele iria para uma cruz, que o fim dele seria numa cruz, humanamente.
Então, essa questão que nós temos aqui de Jesus chamar e dizer, olha, vocês também não querem ir embora? Mas Pedro dá uma resposta aqui, amado, que precisa ser a nossa resposta. Precisa ser a minha resposta para o nosso Deus. Senhor, só Tu tens a palavra da vida eterna. Para quem que nós vamos? Amados, o mundo está aí oferecendo um monte de coisa, um monte de lugar para você ir, um monte de filosofia para você ir adorar, um monte de lugares para adorar, e Jesus diz, eu quero que vocês venham para mim. Para mim. Eu sou o porto seguro de vocês. E Paulo tem esse entendimento, Pedro tem esse entendimento, que é esse entendimento que nós precisamos ter para onde nós vamos fora de Cristo Jesus. Qual é a vida fora de Cristo Jesus? O que poderemos produzir que agrade a Deus, o Pai, fora da pessoa de Cristo Jesus? É esse entendimento, amados, que o Senhor queria levar a eles. Essa necessidade de estar nele, para que ele pudesse ser a vida deles, não nós. Fora dele nós não temos nada, não podemos produzir nada. E quando Pedro diz aqui então, amados, tu tens a palavra da vida eterna. Paulo tinha uma visão, agora Pedro tinha uma visão agora de eternidade. E essa eternidade está na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ter tudo, nós podemos ganhar tudo, mas jamais teremos a eternidade em nós, se Cristo, o eterno, não estiver habitando em nós. Amém, amado? E não vamos ter uma vida eterna na presença do Pai, se não for na pessoa de Jesus. Teremos uma vida eternamente separada do Pai, fora de Jesus. Então, amados, quando nós olhamos aqui, o capítulo 5 de São João, volte um pouquinho, o versículo 39 e o versículo 40, quando Jesus está tratando com seus discípulos, ele diz, vocês examinam as Escrituras, porque vós cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Amém, igreja? A vida está em Jesus Cristo. Ele diz, vocês acham que a vida está aqui na Escritura, nas palavras. Não, essa aqui é a bússola que nos leva a Jesus. Isso aqui, assim, é a condução que nós temos para a pessoa de Jesus. Aqui está indicando aonde que está a vida. A vida está em Jesus. Ele diz, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. E vida eterna, amados. Nós não somos eternos aqui neste mundo. Nós vamos deixar esse mundo uma hora. E para onde nós vamos? Qual será o nosso futuro depois que deixarmos esse mundo? Qual será, ou qual é a nossa esperança hoje, se deixarmos esse mundo? Qual a nossa convicção que nós trazemos dentro de nós, como Pedro trouxe aquela convicção, dizendo, olha, só o Senhor tem a vida eterna. Para onde iremos nós? O que vai acontecer conosco se nós sairmos daqui da presença de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo? Para onde nós vamos? Qual é a garantia que nós temos de termos vida, de termos paz, de termos garantia de eterna salvação fora da pessoa de Jesus? Por isso eu queria que nós olhássemos aqui, quando Jesus vem tratando, dizendo, olha, vocês têm buscado nas Escrituras, mas as Escrituras dão testemunho de mim, a vida está em mim. Por isso que nós precisamos ter primeiro convicção, para depois levarmos Cristo Jesus às pessoas. Como aquele homem que estava lá na porta daquela igreja, pedindo esmola. Pedro e Silas entram e dizem, olha para nós. Olha para nós.
O que eu tenho, eu dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda, porque o que eu tenho, eu estou te dando. Se você quer, é só receber. O que é que nós temos oferecido às pessoas, amados? O que é que nós temos dado às vidas que têm vindo até nós, que o Senhor tem mandado até nós? Não tenho nada contra essa pessoa, mas quando o Papa veio aqui em Campo Grande, teve um menininho, acho que foi aqui em Campo Grande, que correu, atravessou toda a segurança, correu, chegou lá onde estava o Papa e abraçou o Papa. E depois os repórteres foram tudo em cima do menino, dizendo, o que ele falou para você? O que ele falou para você? O gurizinho falou nada. Ele não falou nada. Será que tinha o que falar? Será que nós teríamos o que falar? Às vezes a gente até critica, mas será que no meu caso, no seu caso, teria o que falar? Teria convicção da vida de Cristo? Olha, você precisa de Cristo. Todo o seu esforço que você fez aí, isso não vale nada, se Cristo não for a sua vida. E eu queria, amados, que nós olhássemos aqui, no livro de São João, capítulo 1, de 1 até a parte A do versículo 4. São João 1. Hoje o mundo tem oferecido tantas coisas boas, não é ruim não, tantas coisas boas, tantas coisas diferentes, tantas coisas para levantar o ego, mas só com uma finalidade, desviar de Cristo Jesus, tirar a atenção de Cristo Jesus, tirar os olhos da pessoa de Jesus. E o versículo 1 diz assim, no princípio, lá no começo, era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele quem? Pelo verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Nada do que foi feito se fez. Lá no princípio. Será que hoje é diferente? Será que alguma coisa se faz hoje sem a pessoa de Jesus? Nós estamos vivendo um tempo difícil, vamos entrar para tempos mais difíceis, mas de todos esses tempos difíceis estaremos libertos se estivermos em Cristo Jesus. Lá, quando aqueles homens e Saulo estava perseguindo os apóstolos, Jesus aparece a ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Não é porque persegue os cristãos, não é porque persegue a igreja, é porque tu me persegues. Amados, essa é a convicção que nós precisamos ter. Essa é a convicção que nós precisamos carregar. Durante todo o tempo que estivermos nesse mundo, Cristo é a vida. Às vezes a gente fala de muitas coisas, mas não fala de Cristo, que é a vida. Nele está a vida. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Nós fomos feitos para adorá-lo, não foi para outra coisa. Nós fomos constituídos, salvos agora, como igreja, corpo de Cristo, para adorá-lo, para bendizer o seu nome. Não é para outra coisa que Deus enviou Jesus Cristo. Não foi para termos uma boa vida nesse mundo, não foi para vivermos de uma forma que nós gostaríamos de viver, é para viver uma vida para glorificar a Ele. Ele é a luz do mundo, para sermos luz aonde nós estivermos, para resplandecermos nas trevas, amados. E o mundo aí é trevas. Parece que está claro de dia, mas isso espiritualmente são trevas. E nós precisamos permitir que a vida de Jesus seja manifesta pelas nossas vidas. Deus não vai mandar anjo, Deus não vai mandar arcanjo, Deus não vai mandar querubim, Deus não vai mandar... Deus
tem agora a nós, a você, como lavado, purificado, tratado por Cristo Jesus, e aonde Ele, Cristo, é a nossa vida. Aonde Ele faz para a glória dEle. Aonde Ele se manifesta o seu poder para a glória dEle, do Pai. E eu queria então que nós olhássemos aqui 1 Coríntios, capítulo 1. Porque Jesus vem tratando aqui, amados, não deste mundo. Ele diz, eu não tenho nada com esse mundo. Nós vivemos nesse mundo achando que nós somos eternos nesse mundo. Não somos, amados. Nós temos um tempo neste mundo. E aqui 1 Coríntios capítulo 15. O versículo 19. Quando Paulo vem tratando aqui sobre a ressurreição de Jesus, que vamos estar aqui daqui a pouco participando da ceia do Senhor, mas o versículo 19, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de quê? De todos os homens. Se esperarmos em Cristo só para esta vida, quantos têm buscado Cristo só para esta vida? Miserável. Para melhorar a situação em casamento, para dar dinheiro no banco, para curar a enfermidade, só quer Cristo para essa vida. Lázaro foi ressurreto, mas Lázaro morreu. Depois da ressurreição de Lázaro, Lázaro não ficou eternamente aqui. Lázaro morreu. Quantos que Jesus curou, quantos cegos Jesus operou milagre e morreram? Mas eles morreram convictos de que estavam em Cristo Jesus e que tinham uma eternidade na presença do Pai. E é isso que nós precisamos ter. Essa convicção da eternidade. Não o tempo que vamos viver nesse mundo, se é 20 anos, 40 anos, 100 anos, 120 anos, isso não importa, isso para Deus não tem tempo. Deus é atemporal, Deus é eterno, o Espírito é eterno, Cristo é eterno, e Ele quer nos levar a termos convicção de eternidade. Ele veio a esse mundo para salvar, nos salvou, e agora nos dá a eternidade, para vivermos essa eternidade, para vivermos na presença dEle. Por isso que Paulo vem escrevendo aqui, se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, esta vida humana, esta vida deste mundo, ele diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós temos que esperar Cristo, em Cristo, por toda uma eternidade. Amém, irmão? Ele veio para nos conceder vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância é aqui, e continua eternamente. É uma vida que não tem fim, é uma vida agora que vai ser para toda a eternidade. O que é eternidade? Alguém já parou para pensar o que é eternidade? Uma vez alguém disse que eternidade, dando um exemplo, era aqueles morros que vão para Aquidauana, de pedra, onde um beija-flor vai raspar o seu bico ali, até acabar todo aquele morro. Quando acabar aquele morro, está começando a eternidade. Coisa séria, coisa maravilhosa. Não tem começo, não tem fim. E, amados, Paulo vem tratando aqui, que nós vamos participar da ceia, desta necessidade que temos, desse nosso envolvimento com a pessoa de Jesus. De nós termos a convicção plena de que Ele é a nossa vida e que nós nos alimentamos dEle. Ele é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, Ele desceu do céu para nos alimentar, para nos sustentar, para nos dar vida. Veja o versículo 21 e o versículo 22, aqui mesmo de 1 Coríntios, capítulo 15. A palavra de Deus diz assim, porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém, amado? Todos morrem em Adão. Todos somos raça adâmica até a cruz, onde Cristo se tornou o último Adão. Ele recebeu sobre si, ali na cruz, toda a natureza humana, tudo aquilo, todo o pecado, toda a natureza de pecado, não a natureza humana. Natureza humana porque nós continuamos sendo humanos. Ele recebeu a natureza de pecado, para que lá na cruz ele pagasse o preço, amados. Lá ele cumprisse aquilo que o Pai enviou para que ele cumprisse e destruísse tudo aquilo que veio de Adão, todo o pecado, toda a amargura, toda a dor, tudo foi levado em Jesus. Por isso que ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso cuidado, porque ele tem cuidado de vós. O nosso Deus não nos salvou e nos largou, ele nos salvou, nos colocou neste mundo perverso, mas está em nós, está habitando em nós, está nos conduzindo, porque é ele que nos conduz. A palavra de Deus diz que é ele que faz e executa tanto o querer como o efetuar em nossas vidas. Nada há por acaso, nada acontece porque deveria acontecer, não aconteceu porque o Pai assim estabeleceu, na pessoa de Cristo Jesus. Eu queria que os amados olhassem aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, quando Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, de Timóteo, versículo 5, aliás, versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 2, quando diz: amém? Estou olhando 1 Timóteo, desculpe. Eu estou aqui. 2 Timóteo 2, 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: palavra fiel é esta. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Amém, igreja? Palavra fiel é essa. Nós podemos confiar, nós podemos tomar para as nossas vidas, porque essa palavra aqui, ela se cumpre em cada um dos nossos corações. Nós precisamos olhar para essa palavra e ver nela a pessoa de Cristo Jesus pré-anunciada para nos dar vida e vida eterna. Palavra fiel é esta. Se morremos com ele, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo, nós precisamos trazer o morrer de Jesus no nosso corpo. Nós precisamos trazer a mortificação de Jesus no nosso corpo, a renúncia da nossa vida, para que a vida de Jesus possa prevalecer. A minha vida está aqui, mas o que vai prevalecer, a vida desse aqui, é de Jesus Cristo, não a nossa vida. Que nós possamos diminuir, para que ele venha crescer em cada um de nós. Eu queria ver um texto de Hebreus, capítulo 2 de Hebreus. Quando o escritor de Hebreus diz aqui no versículo 1 do capítulo 2: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição,
Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém, amados? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Cristo nos salvou plenamente, eternamente. A salvação de Cristo não foi uma salvação pela metade, foi uma salvação plena, completa, eterna, para toda uma eternidade. Fomos salvos, estamos sendo salvos, continuaremos eternamente a ser salvos na pessoa de Cristo. Nele, amados, em Cristo Jesus. Nós não podemos nada, mas nele, tudo nós podemos. E esse texto aqui de Hebreus diz: convém-nos atentar com mais atenção. Dá mais atenção na palavra de Deus, dá mais atenção nesta obra de Cristo na cruz do Calvário, dá mais atenção no que Deus tem tratado na pessoa de Cristo Jesus. Ele diz: como nós vamos escapar? Como nós vamos escapar? É o que Pedro ali estava dizendo: para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Como é que nós vamos escapar? Para onde nós vamos fugir disto? A palavra de Deus diz: se nós subirmos no mais alto dos penhascos, o Senhor está lá. Se entrarmos no mais profundo do abismo, o Senhor está lá. Se subirmos ao céu, o Senhor está lá. Se descer no inferno, o Senhor está lá. Não tem como escapar, amados, da sua visão. Não tem como escapar da sua mão. E ele diz, tratando aqui, como que nós vamos escapar? Se nós não atentarmos para essa tão grande salvação com que Jesus nos salvou na cruz do Calvário, nos libertou na cruz do Calvário, nos deu vida e vida eterna pela sua ressurreição na cruz do Calvário. Quantos com proposta de salvação vieram e estão por aí? Quantos ressuscitaram? Quantos morreram por nós e ressuscitaram para que nós tenhamos vida? Somente Jesus, amados. Somente Jesus. Então vamos olhar com mais diligência, vamos olhar com mais cuidado, vamos olhar com mais atenção, vamos ter mais sobriedade sobre a palavra de Deus, sobre a obra da cruz, sobre o Evangelho, porque, amados, fora disso, não há vida. E tudo que produzirmos fora de Jesus, não agrada em nada ao Pai, porque só agrada na pessoa do Filho. Amém? Vamos ver esse último texto de São João, para encerrarmos aqui. São João capítulo 6. Vamos voltar aqui em São João capítulo 6. E vamos ver o versículo 47 e 48. São João 6, 47, 48. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém, amado? Quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá, tem. É para hoje, é para agora. É para o momento que nós crermos. É para o momento que nós dizer, Senhor, eu não entendo isso, porque não é para entender, é para crer. Se crer, vai entender. Mas querer entender para depois crer, não vai conseguir, amados. Aquele que crê tem a vida eterna. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vamos nos alimentar deste pão. Vamos viver dependendo do sustento deste pão, porque esse é o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida aos homens, Cristo Jesus. Amém? Amém. Paizinho amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por tão grande salvação, que o Senhor, ó Pai, executou na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ó Pai, nós não conseguimos compreender
o preço que foi pago. Sabemos apenas que não foi com ouro, nem com prata, nem com toda a riqueza deste mundo, mas com o sangue do Cordeiro Santo, que deu-se a si mesmo, derramando o seu sangue, nos cobrindo com o seu sangue, para que nós possamos estar, ó Pai, guardados nele, sustentado por ele, para toda uma eternidade. Te louvamos, Pai, por cada vida aqui, que a Tua palavra diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Que nada, Pai, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem morte, nem anjo, nem potestades, nem fome, nem nudez, Pai, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar, porque agora estamos em Cristo, e o Senhor nos diz, ó Pai, que Ele é a nossa vida. Quando Ele se manifestar, nós seremos manifestos juntamente com Ele. Assim, Pai, tome cada vida aqui, Pai, nos dê uma semana guardada no Senhor, nos dê este livramento, Pai, deste mundo, porque o Senhor diz que o maligno não nos toca, porque Cristo é a nossa vida. Assim, Pai, apresentamos cada família, cada vida, Papai, sabendo que dependemos de Ti, que o Senhor é o nosso alimento, que o Senhor é o nosso sustento, que é o Senhor que nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Pai, muito obrigado. Obrigado por este café da manhã, por este almoço hoje, Pai, por este final de noite, final de dia que é Teu, nos conduzindo, Pai, para uma semana guardada em Cristo. E agora, Pai, quando estaremos participando da ceia do Senhor, ó Pai, quando estaremos trazendo à memória a morte do Teu Filho, a ressurreição do Teu Filho, esta tão grande obra de libertação e de eternidade, que o Senhor nos dê a plena convicção de que somos Teus e de que estamos em Ti. Nos leve a anunciar Jesus, a falar de Jesus, a viver a Jesus. Nós Te louvamos, Pai, em nome dEle, para a glória dEle, e em nome dEle que oramos. Amém.